tem muito mais território próximo do Amapá do que do Amazonas. E isso poderia, assim, transformar o Amapá, que hoje é um dos estados mais miseráveis do Brasil, numa potência só de royalty. E assim, não tô nem falando do Amapá explorar o petróleo, não. Só do Amapá receber a remuneração de parte do lucro daquele petróleo explorado. E a Marina não quer, né? Porque o pessoal faz copy na Arábia Saudita, né? Nos países da OPEP, do cartel do petróleo, e todo mundo acha lindo no meio ambiente, né? A China explora petróleo, carvão a dar com pau. Todo mundo acha lindo. Europa tem uma matriz mais suja do que a nossa e vem o Macron botar o dedo na nossa cara. Não, porque a Amazônia tem que ser internacionalizada pra gente preservar. Preservar o quê, meu filho? Vocês desmataram tudo na Europa. Quer botar o dedo na nossa cara? Quer botar o dedo na nossa cara aqui? Então paga. 85% de energia limpa é renovável. Maior parte da floresta é preservada. 95%. Em propriedade privada, a gente tem reservas legais em que o dono daquele terreno não pode tirar aquelas árvores de lá e a gente ainda tem unidade de conservação. O único país do mundo que tem ao mesmo tempo sistema de reserva legal e de unidade de conservação. E a gente tem que ouvir tipo, mas tudo isso para dizer, por que a Marina tá fraca? Ela não quer fazer essa exploração que pode dar muito dinheiro pro governo. Pra você ter uma ideia, liberar meia dúzia de campos agora daria 15 bilhões de reais em um ano. Pois é. Liberar, assim, ia salvar o governo. Pouquinhos agora. Se a gente falar de mais, a gente tá falando de muito mais. E, ao mesmo tempo, tem... eu não vou entrar muito em detalhe nisso, porque isso é chato e vai baixar muito a audiência. Mas tem um projeto de licenciamento ambiental que ela é a única ministra do governo que é contra, né? Que eu relatei na Câmara e que os outros ministros da Agricultura, ministro da Infraestrutura, Porto, Aeroporto, Transporte, todo mundo é a favor e só a Marina é contra. Então, ela tá isolada. Mas, voltando no meu raciocínio, do Lula não ser candidato e não ter alternativa. Ele sempre fez questão de destruir todas as outras pessoas que pudessem passar. E ele só apoiou gente que ele sabe que sozinho não vai pra lugar nenhum. Dilma e Haddad. Gente que não tem brilho próprio, não tem trajetória política própria e não tem a capacidade de articulação, de comunicação para crescer e superar ele. É gente sem sal, que só vence a eleição com a bênção dele. Então, agora que o Lula não vai mais conseguir disputar a eleição, vai ser uma guerra, já está sendo uma guerra dentro do PT e fora do PT, os outros partidos também estão sentindo cheiro de sangue. O PDT do Lupe, do Ministério da Previdência, saiu da base do governo. E é um partido de esquerda. É um partido que eu converso com o deputado do PDT e ele fala, olha, a gente é independente, mas veja, 90% dos projetos do governo a gente tem que votar porque a nossa base acredita nesses projetos de esquerda. Então, assim, pra você ver, o nível de desgaste é tão grande que mesmo o cara tendo que votar 90%, ele não se declara governo só pra não se declarar governo. Né, perdendo os cargos e as emendas que ser governo garante. Então as pessoas já estão sentindo o cheiro de sangue da morte política do Lula. Esses vários... Né, os comunistas querendo criticar agora, falar de neoliberal e tal. Entra pra mim, primeiro, nessa corrida que vai abrir pra ver quem que vai herdar dividendos políticos do Lula, né? Que eu acho que vai ser... Ninguém vai herdar sozinho, vai ser dividido o espólio do Lula ali entre quem conseguir sair na frente. Aí o Haddad quer, o Camilo quer, o Boulos quer, todo mundo vai sair disputando. E um outro ponto... A parte dos comunistas, né, chamarem o Haddad de neoliberal, na minha avaliação, já faz parte da construção do pós-Lula de dizer o seguinte, nós nunca tivemos esquerda no poder. Ah, foi um lixo o governo? Teve crise econômica, a segurança foi uma porcaria, mas é porque não era esquerda de verdade, gente. É o mesmo discurso que a gente escuta sobre socialismo ou comunismo. Não, gente, nunca teve comunismo de verdade. A União Soviética não era comunista, a Coreia do Norte não é comunista, Cuba não é socialista. Várias vezes, a gente nunca teve nunca teve comunismo, nunca teve esquerda de verdade. Aí eles falam, tá vendo? Foi um lixo porque cedeu pro mercado, porque é neoliberal, porque, tá vendo? Nomeou ali pro Banco Central o Galípolo, aí o Galípolo continua com a taxa de juros alta. Então eles já estão construindo o discurso para dizer, olha, nós nunca tivemos esquerda no país, nos dê a chance que a gente é esquerda de verdade. E a gente já viu esse filme várias vezes, assume uma esquerda mais radical que quebra o país mais ainda. Ou ocupa, ainda que não chegue ao poder, ocupa cadeiras para causar um estrago gigante. Falei da Grécia aqui mais cedo, que quebrou a Previdência, teve uma hiperascensão do Syriza, que é um partido de extrema esquerda. Na Espanha também teve quebradeira, teve a ascensão do Podemos, na época também, que é um partido mais à esquerda do que o Partido Tradicional de Esquerda da Espanha. Então, há uma tendência, né? Bom, teve uma quebra da esquerda tradicional, né? Com as suas concessões políticas, com as dificuldades da vida real de estar no poder. Vem uma esquerda mais radical para tentar ganhar espaço. Pois é. E a declaração do Lula, Deus deixou o sertão sem água para ser presidente. O que vocês acham? Irmão, o Lula pode falar o que ele quiser.
O Lula pode agradecer o Covid. Você lembra que o Lula agradeceu o Covid? Falou, ainda bem que teve Covid. O Lula pode falar que a procuradora... Quem que era mesmo que acordou com 5 caras da Polícia Federal? Era... Clara Ante, fundadora do PT. Então. Ela acordou, tinham 5 homens da Polícia Federal no quarto dela, ela acordou feliz. Ele pode falar isso. um sonho. Ele pode falar que ele colocou a Gleisi Hoffmann como a pessoa responsável por negociar com o Congresso, porque ela era uma mulher bonita e os homens iam se interessar mais por ela. Ele pode falar tudo, cara. Ele pode falar tudo. Ele pode falar, Deus deixou vocês 179 anos na seca para que eu fosse presidente. E a galera, ê, Lula, é isso aí, meu. É da hora, mano. Eu acho que ele gosta de mim. Ele vai cuidar de mim. Aí ele fala, eu vou cuidar de vocês. E as pessoas... Isso aqui, cara, eu vou te falar, Vilela, ó. Uma das coisas maravilhosas de você não ter mandato e de você poder falar algumas verdades é você, inclusive, poder falar coisas impopulares sem se preocupar com o que vai acontecer. Isso aqui faz parte, cara, de uma coisa que poucas pessoas têm a coragem de falar, que é o seguinte. O Brasil é um país de merda, bicho. O Brasil é um país de merda. A gente acha que o Brasil é um país que está dividido entre uma briga entre direita e esquerda, né? Entre uma briga entre conservadores e comunistas. Isso não é verdade. Se a gente estivesse no parlamento inglês lá com a Margaret Thatcher, não é isso. Não é isso. O Brasil é um país de pessoas muito pouco inteligentes, tá? Com a cognição absolutamente limitada, onde os políticos do Centrão dominam o Brasil. E o cara vai estar com o governo que tiver lá, é o político que ele vai estar para a direita ou para a esquerda conforme a ocasião. E no final das contas a gente não vai conseguir nem cobrar esses caras. A gente não vai conseguir nem dizer o que eu quero que esse cara faça. Porque se o presidente da república pode falar uma merda dessa e ele ainda é aplaudido, né? O que você não pode falar? Você pode falar tudo. Aqui no Brasil, cara, uma coisa que a gente fala bastante é o seguinte, Vilela. A gente tem uma crise de representatividade, acho que isso está muito nítido, né? Porque você vota... Até esses dias o Renan, ele viralizou, né? Fez uma fala polêmica dizendo que os políticos não são nossos funcionários. Porque os políticos, na verdade, eles são representantes daquilo que a gente acha que a gente é. Então, se eu acho que o Kim pensa como eu vou colocar o Kim lá porque eu vou delegar a ele a profissionalização da tomada de decisão que eu não tenho tempo para tomar, porque eu sou padeiro, porque eu sou pedreiro, porque eu sou engenheiro, porque eu sou médico, não importa. Eu vou pôr um cara que pensa como eu penso lá. O problema, e eu acho que todo mundo consegue identificar isso muito rápido, é que nós temos uma crise de representatividade. Se você sair por aí e perguntar para as pessoas assim, você acha que tem que aumentar o número de deputados? Eu te garanto que 99% das pessoas vão dizer não. E a gente acabou de aprovar uma PEC que aumenta o número de deputados. Então, existe uma distância muito clara entre o que as pessoas querem e dizem que querem e o que os políticos fazem dizendo representar essas pessoas. O problema, cara, é que a gente tem uma crise de identidade. A gente não sabe o que a gente é para a gente demandar de alguém que nos represente. Então, é um problema muito mais profundo. Eu tava vendo hoje, cara, que o MC Pose do Rodo foi preso, né? Ele foi preso, né? Se fudeu e tem que se fuder mais. Por mim, ele apodreceria na cadeia, tá? Pra quem não sabe, o MC Pose do Rodo, esse final de semana, ele fez um show, né? Onde basicamente ele canta uma música, onde ele grita CV faz o 2. Ele exalta o fato das pessoas... não, peraí. O símbolo do CV agora é fazer 2? Não, eu que sou japonês, tô fudido, então. Mas tem. Tanto que é o seguinte, eu não sei onde... Eu não sei, não. Qual foi o último congresso que a gente fez? Foi em Salvador. Você não lembra? Uma hora a gente foi tirar fotos. Teve uma hora, assim, eu comecei a fazer jutsu do Naruto e todo mundo começou a falar, não, mas isso é símbolo de facção. Foi exatamente fiz assim. Não, fiz assim. Fiz assim. Eu falei, mano, caralho, tudo é símbolo de facção. Eu não posso fazer assim. 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 Aconteceu agora. A gente foi pra Salvador no congresso, a gente foi tirar fotos. Cara, cuidado que o símbolo vai fazer, que aqui tudo significa uma facção, né? Enfim, o MC Pose do Rodo foi lá. Não é que ele falou, faz o 2. E não. A letra da música era: nós somos o comando vermelho desde criancinha, nós apavora o ADA, o não sei das quantas, e papapá. E aí, quando o celular passa, assim, tem uma galera com o fuzil pra cima. Ele foi preso por apologia ao crime organizado, né? Que, assim, tá demorando, inclusive, por ser preso também. E aí, beleza, o nosso público comemorou, a galera entendeu, né? Que, aliás, isso é uma coisa muito importante deixar claro, tá? Depois de tantos e tantos anos ouvindo, antes até de Bolsonaro,
delegado não sei das quantas, capitão não sei de onde, porque eu sou contra bandido. Quantos anos faz que você ouve esses caras falando que vão combater bandido? Quantos delegados não sei das quantas você colocou como deputado federal no Brasil e eles não fizeram nada? Tá? Precisou a Amanda Vettorazzo, tá? Uma vereadora, mulher do MBL, protocolar o projeto de lei anti-Oruan. Precisou um japonês, o Kim Kataguiri lá, e protocolar o projeto de lei anti-Oruan para começar a guerra de verdade, que nós queremos essa guerra, contra o crime organizado. Então, quem tá fazendo de verdade somos nós, tá? E aí, meu irmão, esse cara foi preso. E eu vi hoje, eu tava vindo pra cá, tava, né, no Instagram vendo notícia, aí passou Gostei da sua maneira de ilustrar que você tava no Instagram vendo notícia. Eu tava porque aí você vai dando o scrolling, né? E aí eu vi uma página que compartilhou, uma página grande, compartilhou um MC Cabelinho, falando, porque um ator, quando ele... Aqui, assim, o brasileiro é muito burro, cara, me irrita demais. Ele faz, assim, a associação mais imbecil do mundo. Um ator, quando interpreta um bandido, ele está atuando. Sei lá quem, quando faz uma poesia, está só fazendo uma obra de arte. Por que o MC Pose do Rodo, quando ele canta o hino do Comando Vermelho, com pessoas ali, com fuzil, ele vai preso? E a galera nos comentários, é isso que me deixa maluco. Ele só falou verdades. A discrepância de tratamento com o preto e com o branco é muito diferente. Vai se fuder, cara. Então, é muito difícil, irmão. Você tá num país onde as pessoas têm uma crise de identidade. A gente acabou de ver uma notícia onde o cara estava parado no Parque do Povo, que é um dos lugares mais nobres de São Paulo. À luz do dia, vem 2 caras numa moto, matam ele e vão embora. Não, aí você ficou chocado. Antes de roubar o celular, ele nem reagiu. Porque é pior, o cara tava parado, ele estava parado, ele tomou um tiro e morreu. Aí o cara, ai, que absurdo a criminalidade. Esse mesmo cara que fala, estão roubando celulares e matando, que absurdo. Vai lá no post da Choqueio, da puta que pariu, fala, esse MC Cabelinho tá com toda a razão, hein? Eu acho que MC Pose do Rodo e Oruan estão só cantando arte. É um povo muito burro, bicho. É um povo muito burro, é um povo que coloca as algemas da própria escravidão, bicho. Você escolhe ser escravo de um sistema merda como esse. Então precisa de gente com vontade mesmo de falar, irmão, eu quero uma guerra contra o crime organizado, e eu quero uma guerra contra o crime organizado que não seja somente no âmbito... como eu vou dizer? Retórico. Nós vamos literalmente... recuperar territórios que o crime organizado tomou para si. Existem lugares no Rio de Janeiro onde a polícia não entra, onde uma ministra de Estado, uma ministra do governo, Aniele Franco, ela não respeita as leis de trânsito do seu país, ela anda sem capacete sorrindo e engrandece esse fato. Olha, aqui a gente anda sem capacete, hein? Porque se puser capacete, vira saudade, vira estampa de camiseta. Cara, o brasileiro é muito louco, meu. Puta, a gente é um país muito doido. Carnaval, bunda. Não é isso, mano. Não é isso. Nós temos que entrar em guerra de fato com esses caras. Pegar a polícia militar, pegar a polícia federal, pegar o exército e falar, nós vamos matar o cara que estiver com um fuzil na mão. E aí eu ainda vi o Gilmar Mendes falar, não pode fazer igual o Bukele em El Salvador, porque a gente não pode combater o crime cometendo o crime. Cara, aqui no Brasil a gente tem cada absurdo. Quer dizer que se você tem um moleque com uma AK-47, você acha que ele está pronto a se render a partir do momento que a polícia fala assim, parado? Você acha que a polícia vai chegar pro cara e falar assim, baixa a arma, ele... não, meu fuzil? Claro, vou baixar aqui, estou rendido. Cara, E nós também temos que entrar numa guerra midiática contra essas pessoas. Eu vou te falar, cara. Eu vou além do Kim. Eu não acho que o projeto do Kim seja suficiente de impedir, porque o projeto do Kim é uma medida administrativa. Uma prefeitura, um poder executivo não vai contratar um show que faz apologia ao crime. Eu acho que a gente tem que fazer um projeto de censura. Mas liberdade de expressão, enfia no seu rabo a liberdade de expressão. Você tem que proibir discursos apologistas ao crime organizado, porque nós temos um câncer no Brasil. Nós temos uma doença generalizada, que é o crime organizado, que pega um moleque de 12, 13 anos e ele fala assim, qual é o meio mais curto que eu tenho para conseguir uma Lamborghini, uma Ferrari novinha sentando no meu colo? É eu seguir o caminho do MC Pose do Rodo? É eu ouvir a música do Oruan com várias titânio no pente, descer na Avenida Brasil para fazer um assalto? Então você tem que combater a propaganda que este moleque ele é submetido. E como que você faz isso? Estourando a cabeça do Gotinha e pondo na internet. Olha, o cara virou o Demagorgon, mano.
O cara foi fazer gracinha com a polícia, foi fazer gracinha com o BOPE, o cara virou o monstro lá do Stranger Things. É isso que tem que fazer. Tem que chegar... Eu vi um vídeo de uns caras do BOPE, mano. Puta, eu queria apertar a mão desses caras. Mano, mano, vocês são foda mesmo. Os caras estão lá no morro, eles abrem uma live. Ó... Tamo subindo, vai ser pela rua tal, rua tal, rua tal. Vocês não são os brabão? Então vem buscar a gente aqui, ó. Esses caras, assim, esses caras deviam passar no horário, sabe o horário eleitoral gratuito? Ó, nós interrompemos a nossa programação para não falar de política. Nós vamos pôr esses heróis aqui apavorando o traficante dentro do morro deles. Puta que pariu, é isso que eu quero no Brasil, velho. Nós vamos demorar quanto tempo para assumir essa guerra? Porque a guerra já existe, a gente só nega ela. Então, a hora que a gente assumir e falar, vamos pra cima... Ó, eu vou te falar, ô Vilela. Eu digo pra você, cara, que em menos de 3 meses, a gente transforma o Brasil. Em menos de 3 meses. Dá uma liberada na polícia. Fala, irmão, ó, dedo solto, come solto. Vamos lá. É matou, prendeu, prendeu, matou. Igual o Renan fala, prendeu, matou, matou, prendeu, meteu, prendeu, prendeu, prendeu. Puta, sabe aquele cara, irmão, que tava lá com 30 e tantas ocorrências, roubava celular, abandonou o filho, não paga pensão. Puta, ele vê óbito, cara. Caralho, ele vê óbito. Ô, sabe o MC, não sei das quantas, que tava lá com o fuzil pro alto, falando Acho perigoso esse pensamento. Acho que ele é bem sensato. Né, lá. Perigoso a gente se manter do jeito que a gente tá. Não, isso é arte, toma cuidado. Toma cuidado tem julgamento, tem todo um processo aí. Ô, pessoal, vamos para umas perguntas do chat. Vamos lá. Ó, tem sobre vários assuntos aqui. Eu vou começar a princípio falando do INSS, né? Deixa eu achar aqui a pergunta do INSS. Ó, o Lucas. O próprio INSS mandou a... Caralho! Você vê? Os caras estão... Ó, o Lucas perguntou aqui o seguinte: além das investigações criminais, quando e como as vítimas serão indenizadas integralmente com correção monetária e juros pelos danos morais e materiais sofridos? Nossa. Olha, pelos morais, vai demorar bastante, tá? Porque puta, isso aí depende da tramitação judicial e aquele inferno que é o atraso do judiciário brasileiro, que é recompensado... Desculpa, eu falo de judiciário, eu já fico com vontade de falar disso, de privilégio. Ele é recompensado pelo próprio atraso, né? Então o cara demora pra trabalhar, o cara demora pra dar decisão. E aí, quanto mais processo ele tem, ele vai lá, trabalha 3 dias e ganha 1 de folga por acúmulo de acervo. Então, tipo assim, você é premiado porque tem muito processo na sua vara. É ridículo. Mas, que maravilha! E aí o cara, cada 3 dias trabalha, ganha 1 de folga. Ele já tem 2 meses de férias. Mais recesso. E aí ele vende e ganha retroativamente R$1 milhão. Enfim, chega nesse cara e vai demorar um século pra dar danos morais. Aliás, por falar em danos morais também, judiciário, não sei se vocês viram a decisão da justiça por danos morais. A Dilma? Porque um jornalista divulgou o salário de um juiz. Público. Um salário público. Ele pegou o salário público, colocou numa matéria, falando, ó, é uma imoralidade, com meio de tal decisão. R$600 mil de condenação por dano moral. Porque divulgou um salário público. E aí, se você ter uma ideia, você perdeu um braço numa fábrica por erro do cara que tava operando a máquina, ele vai ser condenado em 50 mil. Agora, se você divulga um salário de um juiz que é público, R$600 mil. Então, os danos morais, meu amigo, senta e chora. Agora, os materiais, isso o próprio governo diz que já vai pagar, problema. Vai pagar tirando do tesouro, né? Ou seja, em vez de chegar lá e falar, mano, ó, Contag, tá tudo confiscado. É tudo nosso agora. Tudo nosso, depois... E por que não faz isso? Nós precisamos acautelar tudo, porque senão vocês podem sumir, dilapidar o próprio patrimônio, esse é um risco pro processo. Cautelarmente nós estamos bloqueando tudo e não vamos usar pra pagar os aposentados. Não, cautelarmente pegando... Não faz porque não quer. E dá pra fazer. A Advocacia Geral da União excluiu o Sindinap, do irmão do Lula, da ação. Eu tinha anotado. Excluiu. Falar a verdade, o advogado-geral da União, que é pra representar... O INSS faz parte do governo da União. Para representar os interesses da União, exclui uma. E sem nenhuma justificativa, sem nem mais nem menos. E vai ficar por isso? E fica por isso mesmo, porque é o advogado geral que processa pela União. Então, assim, ainda tem... você é roubado, e aí é o seu próprio imposto que paga o que você foi roubado. A gente vai pagar então essa merda aí. Pois é, você que vai pagar. Você não, que você só nega.
Quem dera. Fala, Lene. Ó, Quem dera. Eu gostaria... o Fleury Marinho, ele perguntou aqui se é possível tirar a obrigatoriedade da contribuição do INSS. Ah, não. De Acho você muito contribuir para a difícil, Previdência? É. Isso aí é uma PEC. Vocês têm que fazer uma PEC, uma reforma da Previdência. Eu acho mais fácil você... Mudar o sistema. E outra coisa importante de Não, nem deixar PEC. Eu acho que isso aí... E entra em cláusula PEC. É. Porque sabe uma coisa que a gente também tem que falar? O único movimento, tá, que em 2016 apresentou uma proposta alternativa à reforma da Previdência do Temer na época, foi o MBL. A gente fez um estudo com o... Qual era o nome dele mesmo? Daquele professor da FGV? Não é esqueci FGV, o da nome USP, dele. o Hélio Zilberstein. Não, e tinha um outro da GV que foi com a gente. O Paulo Tafner. Paulo Tafner. Com o Paulo Tafner fizemos palestra com o cara, ensinou pra caramba. Tudo. Não, vamos lá. Antes disso, antes da gente apresentar uma proposta alternativa, nós já defendíamos abertamente que tivesse uma reforma da Previdência quando a popularidade do governo que estava propondo era de 5%. Quando PT e Bolsonaro batiam... Tem discurso de petista e tem discurso do próprio Bolsonaro falando: você reforma da Previdência para você trabalhar até você morrer. Sim. Não, pra você ter uma ideia, o Eduardo Bolsonaro chegou a falar que o rombo da Previdência era uma mentira. Era uma mentira. Ele, junto com o PSOL, falava: não existe rombo da Previdência. Eduardo Bolsonaro, 2016, cara. Aí a gente lá, não, gente, tem rombo e não só isso. A gente precisa fazer uma reforma que não troque o balde. Eu lembro que a gente fazia essa analogia. A gente não vai tirar o balde da goteira e colocar um balde maior. Nós temos que ir lá e tampar a goteira. Então temos que fazer um sistema de capitalização, não igual ao do Chile, mas que também contemple pessoas que não contribuíram, etc. Sim, um sistema de capitalização com renda básica. Bom, foi pelo ralo quando o nosso amigo... Qual é o nome dele, aquele vagabundo lá? Não é o Geraldo Vieira Lima, o outro lá, o Joesley Batista, mentiu que ele tinha gravado o Temer pedindo propina não sei das quantas, aí o Temer foi se preocupar mais com investigação, perdeu o poder político, não articulou reforma nenhuma, não passou nenhuma reforma e foi. Aí foi o Bolsonaro, esse aqui... Foi lá defender reforma da Previdência, não sei o que lá. Mais o Bolsonaro cagou pra ele, né? Foi falando, não, por mim tinha que tirar a gordura aí, pô. Nossa, agora você me lembrou. A gente lá se fudendo pra defender a reforma impopular, apanhando do próprio eleitorado. E chega a proposta do governo, que eu ainda, assim, defendia uma proposta diferente, mas sabia que tinha que fazer alguma, pelo menos, pra gente não quebrar e afundar. Aí vem o Bolsonaro dar uma entrevista. Se eu pudesse não fazer, eu não fazia. Eu vou, puta que pariu, maluco. Você é o presidente da república. Você tem que ser o maior defensor da medida que você mesmo mandou. Tem os seus próprios aliados. O seu filho tá na Câmara dando a cara pra bater, pra defender a proposta. E você tem que ser o cara. Você é o comandante. Você é aquele cara que tem que ir na frente. Você tem que ser o... Você não vai saber quem que é, mas o Vilela vai saber. Você tem que ser o Erwin com o cavalo, assim, falando... Segue! Você tem que estar na frente lá, mano. Não tá defendendo a reforma do Previdência. O Lene gostou. Vou fazer uma, Você tem que ir lá, mano. Deixa eu fazer uma analogia para as pessoas normais. É como se você fosse vender um carro, aí o cara chegasse, aí, mano, vai vender esse carro? Se fosse você, eu não compraria. A minha foi bem mais legal. Não foi. E outra coisa. Tá, quanto tá o carro? Porra de vender carro. Tá 50 mil, mas tem muita gordura aí pra queimar. Quero ver você pegar o Titã Macaco lá, porra de carro. Então, esse é o Bolsonaro. E aí, só esclarecendo uma coisa muito interessante, porque agora esqueceram disso. Que o Kim Kataguiri deu 8,5 de nota pro Rodrigo Maia. Não. O Kim Kataguiri deu 8,5 especificamente para articulação da reforma da Previdência, que foi do Rodrigo Maia, não foi do Bolsonaro. Hoje, se nós temos uma Previdência minimamente reformada, foi por causa de um cara que eu acho que também deveria estar preso, que se chama Rodrigo Maia. Não pelo Bolsonaro, né? E enfim, né? Esse é o Brasil que nós vivemos, cara. Agora tem uma pergunta aqui do Univerflix. Ele fala aqui, Kim, o CREA impõe taxas e burocracias absurdas que sufocam as micros e pequenas empresas. Qual sua posição sobre isso e quais medidas você propõe para acabar com essa sangria e desonerar o setor? Cara, eu não tenho nenhuma proposta específica em relação ao CREA, porque eu não sou profundo conhecedor do setor das contribuições do setor de engenharia e quais são as tarifas, os pagamentos exigidos. Então, eu não vou fingir para você que eu tenho uma proposta que eu não tenho ou que eu domino um assunto que eu não domino, porque isso... Beleza. O Gênio mandou aqui o seguinte. O que acham do projeto de lei 6/2023, que visa acabar com o alistamento obrigatório, desburocratizando a vida do jovem? Por que não apoiam? Eu nem sei que projeto é esse, mas assim, eu não acho que não tem que ter alistamento obrigatório não, cara. Eu não sou ANCAP e eu não acho que um exército sem
Um exército de mercenários seria suficiente pra você defender o teu país, cara. E hoje, vamos ser sinceros, na prática, cara... Quem não quer, não vai. Quem não quer, não vai. A verdade é essa. Quem não quer, não vai. Aliás, é o contrário. Eu acho que o meu principal argumento é esse. Eu nem entraria no mérito de obrigatório ou não obrigatório. Eu falar, cara, hoje... Quem não quer, não vai. Eu tenho prioridades maiores do que isso. Porque assim, eu lembro, eu fui dispensado porque o cara olhou que eu tinha uma contenção aqui. O cara foi debaixo dispensado porque tem 1,70 m. Debaixo do dente. O cara colocar baixa estatura. Pra você ter uma ideia, o meu... Sai daqui, ô anão! Você não tem, mano? Você vai ter que ficar na ponta do pé pra pintar o meio fio ali. Sabe uma coisa que aconteceu, cara? O meu avô, eu tinha um tio que era muito indisciplinado. O meu avô teve que dar um jeito de chamar meu tio. Porque ele falou, não, tem que pôr esse moleque no exército que ele é muito disciplinado. E aí o meu tio entrou na linha. Mas você briga pra entrar, não pra não entrar. Vai lá. O Igor Camargo, ele falou aqui o seguinte: boa noite, pessoal. Estou fora do Brasil, mas ainda acompanho algumas coisas da política. Vocês ainda acham que na próxima eleição teremos alguma mudança radical referente à economia? Eu acho que sim, pra baixo. Ah, é? Não, Até se engasgou todo aí. Né? Engasguei mesmo. Eu acho que a gente vai ter uma mudança, não radical, mas acho que vai ter uma mudança sim de economia. A economia vai piorar ainda mais, porque as contas que nós estamos fazendo hoje vão ter que ser pagas nos próximos anos. E a bomba fiscal tá aí, cara. O Bolsonaro já deixou uma bomba fiscal pro Lula e o Lula vai deixar uma ainda maior pro próximo governo. Caralho. Nossa, Alguém me traz uma pastilha. Lembrou o discurso do... Caralho, mano. Voltou? Bebe água. Não, minha voz tá toda zoada. Não, tá normal. Voltou, acho que normal, voltou. Alô? Tá normal? Ia que ser sim. muito... Se morresse durante o podcast, ia arrebentar. Cara, ia bombar, velho. ia bombar. Morre aí depois, então. Mas termina o pensamento. Nossa, que desgraçado. Você tá mais perto que eu. Você tá chorando. Eu não sei não, cara. Não sei não. Em termos de saúde aqui, apesar que eu sou o cara que mais se arrisca na mesa. Então qualquer um de nós aqui pode ir a qualquer momento. Pode ser. Eu deixo autorizado que vocês aproveitem o hype da minha morte, tá bom? Não, se eu morrer, eu quero pelo menos 80% da distância pra minha família. Nossa, cara. O que eu ia falar? Gente, prestem atenção. Nós nunca, na história do Brasil, tivemos um colapso de orçamento como está desenhado para acontecer para 2027. O próximo presidente da República que vencer as eleições não vai adiantar ele aprovar nada no primeiro ano de mandato. Ele tem que aprovar antes de assumir. Ele tem que aprovar ainda com o Congresso de 2026, sendo que ele só vai assumir em 2027. Por quê? A gente tem um orçamento e que tem despesas obrigatórias, que a Constituição manda o governo fazer aquelas despesas. E uma pequena parcela do orçamento, hoje é 8%, para você ter uma ideia, que o governo tem liberdade de gastar com a política pública que ele quiser, que ele tem liberdade de manejar esse orçamento. Em 2027, o orçamento obrigatório vai ser 100%. 100%. Isso significa que o presidente da República, se ele quiser comprar um chiclete, não tem dinheiro. Não tem 15 centavos livres. Não tem nada. Zero. Problema. Boa parte de setores fundamentais para o Brasil não estão contemplados em gastos obrigatórios na Constituição. Então, se 100% dos gastos forem obrigatórios, isso significa R$0 do governo federal para a segurança pública. Isso significa 0 do governo para porto, aeroporto, rodovia, ferrovia, infraestrutura. 0. Não existe orçamento obrigatório de infraestrutura. Você, esquerdista, se preocupa muito com o meio ambiente e acha que as esquerdas são a salvação do meio ambiente? Pois é. Com a trajetória do orçamento do Lula, 0. Nenhuma política pública de meio ambiente vai ter nenhum financiamento do governo federal em 2027. Né? Farmácia Popular, Minha Casa Minha Vida, vários programas não vão ter nenhum orçamento por causa da trajetória das despesas obrigatórias. E aí, isso significa que o próximo presidente da República vai ter que aprovar uma PEC ainda em 2026. Antes dele assumir, ele vai ter que negociar com o Congresso anterior, com muitos deputados, inclusive, que perderam eleições, para mudar o orçamento para quando ele assumir. Seria a primeira vez que a gente teria o que a gente chama de shutdown, quando a máquina pública paralisa, quando você não tem dinheiro para pagar a conta de luz de ministério. Fala, Leni. Agora tem várias perguntas falando. Eu vou ler uma delas só para vocês entenderem o teor, que é falando sobre o fundão, tá? O Leandro Oliveira falou aqui, ó. Por que o MBL abominava o fundão antes?
um dos pilares do partido, e hoje vocês defendem o uso, inclusive, desenfreado, como disse o Renato Batista. Nossa, uso Não, desenfreado. o primeiro ponto, continuamos abominando, nós continuamos contra, eu continuo com um projeto, não retirei o meu projeto de fim do fundo eleitoral, eu continuo sendo deputado que barrou o aumento do fundo eleitoral em 2020, com voto contrário de bolsonaristas, continuo com essa posição, continuamos lutando pela extinção. Fato é, hoje não existe possibilidade de eleger, de ter um projeto político, né, de ter um partido, de eleger pessoas principalmente no norte, no nordeste, mesmo no centro-oeste, se não tiver o uso do fundo. Se você gostou desse corte, já deixa o like para fortalecer o canal e se quiser ver mais cortes como esse, se inscreve e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Leva só um segundo e ajuda muito. Tamo junto!